O CBN Agro de hoje recebe o pesquisador, o Birajara Fontoura, ele que é presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária e Ambiental. No momento em que se discute muitas questões ambientais, a sustentabilidade na produção agropecuária, nós convidamos o pesquisador, o Birajara, para falar dos rumos que o Brasil tem na produção sustentável. Primeiro, obrigado pela sua entrevista, mas como que nós podemos entender esse avanço da produção agropecuária, mas também com sustentabilidade? Éder, bom dia. Primeiramente, bom dia a todos os ouvintes da CBN. É uma satisfação muito grande, depois de 12 anos de aposentadoria na Embrapa, né, continuar em atividade, contribuindo com o setor agropecuário, que foi aquilo que eu fiz a minha vida inteira, né? Você aposentou há 12 anos, mas trabalhou 35 anos na Embrapa. 35, somando as atividades que eu desenvolvi em pesquisa em Embrapa, Fecotrigo, dá um total de 35 anos, e sem contar que eu sou posso dizer aqui com muito orgulho, né, que eu sou o maior agriculino que eu conheço, né? Eu estudei só em escola agrícola na minha vida. É mesmo? Só em escola agrícola. Ginásio agrícola, técnico agrícola, agronomia. E foi isso que influenciou você, então, a atuar na área da pesquisa? Pois é, a gente nem sabe os destinos da vida, né? Na década de 70 surgiu um grande desafio aqui no estado, de Mato Grosso ainda, né? Que tinha que ser iniciado um trabalho de pesquisa, que os produtores estavam chegando, não sabiam plantar trigo, não sabiam plantar soja, não tinha variedades, não tinha tecnologia. E eu fui designado pela minha primeira empresa, que é a Fecotrigo, depois que eu entrei na Embrapa, né, para fazer teste de variedades, para ver que tipo de variedade que se adaptava, que adubação, como é que era o controle de pragas em soja. Naquele tempo o Mato Grosso produzia 20 sacos de soja por hectare. 20? Só 20? 1.200 quilos. Hoje nós falamos de 60 sacos por hectare. Pois é, então isso só para mostrar o que nós evoluímos de lá para cá. Logicamente que aí tem tudo o que foi feito em pesquisa, tem toda a experiência do produtor, tem todos os apoios governamentais, que eram um pouco diferentes do momento atual, né? E aí virou tudo isso que nós conhecemos hoje, esses dois estados, esses dois gigantes do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, que antes era Uno, né? No que nós temos hoje em soja, em milho, integração, lavoura pecuária, floresta, enfim, mudou tudo. Algodão, uma pecuária pujante, um setor madeireiro pujante, então tudo mudou e a tecnologia aí nós temos que reconhecer que a tecnologia, quando a gente fala em tecnologia, nós falamos do conteúdo tecnológico e falamos também na capacitação das pessoas para levar essa tecnologia. Na aplicação no campo, né? Bom, o Birajara, ou o doutor Birajara, ele é doutor em agronomia, né, pela Exalc USP, né, 35 anos dedicados à Embrapa, pesquisador, é especialista em solos, nutrição de solos e também de plantas, solos e nutrição de plantas, né, Bira? Solos e nutrição de plantas. E me permita lhe chamar de Bira. Não, Bira, é isso. Bira. As pessoas me conhecem por esse nome, às vezes meu nome é um pouquinho mais longo, né? Tem um José aí no início, às vezes chamo pelo José. Eu fico olhando para o lado para ver se tem algum. Quem é o José? Quem que estão chamando? Ô Bira, me permita chamá-lo assim, até mesmo para que a gente crie uma relação, né? Não, é a forma que eu sou conhecido. Uhum. E você aposentou há 12 anos e desde então você se dedica, através de uma fundação, né, o apoio aos pesquisadores, ou a projetos de pesquisas, no sentido de captar recursos para investimento em pesquisas. Esse é um problema pontual hoje na pesquisa no Brasil, a falta de recursos? O Éder, eu acostumei na Embrapa, eu fui dirigente da Embrapa em Dourados por 4 mandatos, ou seja, 16 anos intercalados, né? E eu acostumei a correr atrás e buscar os recursos. Eu nunca aceitei, né, a teoria de dizer não tem recurso para tal projeto. Nunca aceitei isso. Eu fui sempre revolucionário nesse aspecto. Fui atrás. E aí usamos muito essa estrutura das fundações.
Ajudamos a implantar e manter a Fundação MS em Maracaju, ajudamos a implantar a Fundação Chapadão em Chapadão do Sul, tentamos uma organização numa fundação em Dourados, que era a Fundação Vegetal, tudo isso dos produtores. Mantida pelos produtores. Mantida pelos produtores, buscando recursos financeiros da iniciativa privada, mesmo de órgãos públicos também, a exemplo do que acontece aqui com a Fundação MS, com a Fundação Chapadão, para apoiar as atividades de pesquisa. Eu sempre fui muito preocupado com o seguinte: hoje você tem uma estrutura de pesquisa, uma estrutura de geração de conhecimento muito bem embasada. As Embrapa, nas universidades, algumas entidades privadas, enfim, diversas entidades. Então você tem geração de conhecimento, mas existe um problema muito sério, que é fazer com que esse conhecimento chegue até o produtor rural e passe a ser utilizado de forma correta. Quais são as dificuldades para que essas tecnologias cheguem, então, efetivamente para o produtor rural? Primeira, comunicação. Comunicação. Existe, o setor rural, existe uma deficiência muito grande em comunicação. Tá? Comunicação rural, comunicação agrícola. Tá? E o segundo é a cultura do produtor. O produtor tem uma cultura tradicional, né, que ele se mantém naquela linha de fazer as coisas, aquela historinha que nós conhecemos aí, ouvimos, não, porque o meu avô fazia assim, o meu pai fazia assim. Tradicionalismo. Tradicionalismo. Eu vou continuar fazendo assim. Ou resistência, né? Porque muitas vezes é uma resistência ao novo, à mudança. Resistência à mudança, chama-se resistência à mudança. E hoje, Éder, as tecnologias, elas são obtidas de forma muito rápida. Uhum. Antigamente você levava 10, 12, 15 anos para obter uma tecnologia. Hoje os métodos modernos de desenvolvimento de pesquisa agrícola, né, permitem que você tenha uma obtenção de uma solução tecnológica muito rápido. Mas isso por conta do avanço do conhecimento e também das ferramentas para isso, né? O avanço das ferramentas, das estruturas, melhoria dos laboratórios, os treinamentos que esses pesquisadores... Pessoas mais capacitadas. Mais capacitadas, fizeram em outras instituições do país, né, no exterior. Então, são métodos muito mais rápidos. A tecnologia da informática vem ajudando isso. Vê que nós estamos hoje aqui com um equipamentozinho pequeno, né, que é nosso tradicional celular. E conversando com o mundo todo. Né? E conversando com o mundo todo, levando conhecimento para todo mundo, né? Admitindo, inclusive, interface com outras pessoas, né? Quer dizer, nós mudou totalmente as ferramentas de trabalho. Em termos de produtividade, como essas tecnologias novas, né, têm impactado na produtividade? Essas tecnologias novas, elas são usadas, vamos dizer assim, de uma forma muito rápida e tem mudado totalmente essa configuração. Nós falávamos no início aí que a nossa região produzia 20 sacos de soja por hectare. Então isso rapidamente foi desenvolvendo, né, com o surgimento de novas variedades. Lógico, nesse período aí na década de 80, de 90, era demorado até essas tecnologias chegar. Agora hoje não, hoje nós temos, vamos dizer assim, informações muito rápidas. Haja visto que nós temos hoje no sistema integração lavoura, pecuária, floresta. A própria comunicação tornou-se uma ferramenta muito rápida. Para a gente ter uma ideia, quando o ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, ele morreu, a notícia da morte dele para chegar à Europa levou 18 dias. Recente, todos os fatos que acontecem na Europa automaticamente ou instantaneamente chegam até nós. Exatamente. Então, é o caso das tecnologias. Nós podemos fazer instantaneamente, à medida que essa tecnologia foi viabilizada, ela foi, vamos dizer, concluída, ela tem que ser totalmente concluída, e aí tem um processo bastante interessante, ela tem que ser concluída, colocada à disposição do produtor, para que ele comece a inserir no seu processo produtivo. E o produtor rural, ele, que para nós é o personagem mais importante, ele está entendendo bem esse avanço das tecnologias e tem utilizadas no campo? Olha, Éder, ainda tem muita coisa para ser feito. Tem muita coisa para ser feito. Nós temos aí uma deficiência muito grande ainda, que é convencer esse produtor... Mudar o comportamento. Eu não estou dizendo que isso é culpa do produtor. É culpa de um conjunto de coisas, né? Convencer esse produtor para que ele entenda rapidamente essa nova tecnologia. Por exemplo,
a tecnologia aí da integração lavoura-pecuária. Nós temos uma vasta área de pastagem degradada no Brasil. Aqui no Mato Grosso do Sul nós temos mais de 10 milhões de hectares de pasto degradado. Pasto degradado, o que é a degradação? Só para que os ouvintes entendam perfeitamente. Quer dizer, esse pasto perdeu a sua capacidade produtiva de se recuperar. Perdeu o seu vigor. Autorrecuperação. Autorrecuperação. Então eu utilizo esse pasto hoje, eu não tenho mais condições de utilizar ele novamente a curto prazo. Isso por erro de manejo. Por erro de manejo. Então, erro de manejo. Então, isso é a degradação. Nós temos o erro de manejo, nós temos a falta de reposição de nutrientes. Porque o produtor rural aí agora está começando a entender que a pastagem ele deve ser conduzido e considerado como uma cultura normal. Como soja, como milho. Soja eu tenho que colocar nutriente, eu tenho que controlar as doenças, eu tenho que fazer manejo certo, eu tenho que plantar na época certa, eu tenho que colher na época certa. E o pasto não tem nada de diferente disso aí também. Ele tem que se adotar todas essas práticas nessa cultura que nós chamamos de pastagem. Bira, mas isso hoje é tão evidente devido à demanda mundial por alimentos e devido à difusão dessas tecnologias por parte dos pesquisadores, porque ainda o produtor rural ele não se convenceu? Na sua opinião? Olha, existe o tradicionalismo que nós já falamos. Mas o perfil do produtor rural brasileiro hoje, de acordo com o levantamento da Confederação Nacional da Agricultura, a idade média dos produtores rurais no Brasil hoje menos de 50 anos, 48 anos é a idade média. São pessoas atualizadas no mundo, conectadas no mundo atual. Na verdade é o seguinte, nós temos que levar essa informação para que o produtor venha entender que as atividades isoladas da agropecuária, por exemplo, somente pecuária, ou somente soja, ou somente milho, essas atividades isoladas não sobrevivem mais. É necessário então a integração. É necessária a integração. Por quê? Uma atividade vem beneficiar a outra atividade. Na recuperação, inclusive. Na recuperação exatamente. De áreas degradadas. Tanto é que a forma mais viável hoje de você recuperar a pastagem é a integração agricultura-pastagem. É o que está sendo feito aqui no nosso estado, aqui no Mato Grosso do Sul, esse consórcio milho-pastagem, que vai te permitir, logo após a cultura da soja, que deixou um aporte de nitrogênio, em função da característica da soja, da leguminosa, para um bom desenvolvimento do milho e um bom desenvolvimento da forrageira, do pasto. Colheu o milho, você ficou com a pastagem implantada. Ou você vai destinar aquela área para fazer nova cultura, novo plantio, uma outra cultura, através do sistema plantio direto, que é outra tecnologia que, se nós for entrar a fundo nela, é muita informação, né? Então, se nós hoje pensarmos em sistemas produtivos, é importante que o produtor esteja alinhado com as novas tecnologias ou com a adoção de tecnologias na fazenda. O produtor precisa estar alinhado com todas as tecnologias, que quando nós falamos em integração lavoura, pecuária, floresta, ele precisa ter conhecimento, precisa dominar todas as tecnologias, porque todas elas vão estar lá ao mesmo momento naquela área de produção. Qual é o benefício ambiental para essa integração de lavoura, pecuária e floresta? Por quê? Nós temos aqui no Mato Grosso do Sul um exemplo de uma fazenda próximo aqui a Bandeirantes, na região norte do estado, fazenda Ouro Branco, que para cada vaca que ele tem na propriedade, ele tem 300 pés de eucalipto. Qual é o benefício, o ganho ambiental, pensando em sustentabilidade, que é um tema que vamos abordar agora, quando você tem integração? É o seguinte, nós estamos envolvidos num compromisso internacional, estabelecido através do COP15, que é em Copenhague, lá na Europa. Na Europa. É um programa, um compromisso internacional. Um protocolo. Um protocolo. E aí nós temos o protocolo de Kyoto, o protocolo de Copenhague, diversos protocolos aí que o mundo inteiro... Que trata a questão ambiental no mundo. Que trata da questão ambiental. Então, o Brasil, através da COP15, ele assumiu o compromisso de contribuir nessa melhoria ambiental, através de práticas agrícolas que mitigassem, que sequestrassem
a maior quantidade possível de gases de efeito estufa. Gás carbônico, metano, óxido nitroso, enfim, os chamados gases de efeito estufa, que são os gases aí que hoje são condenados, né, por causarem problemas na camada de ozônio. Né? E diga-se de passagem que o setor rural não é o principal promotor desses gases. Né? Nós temos, né, dentro do sistema ambiental no mundo e no Brasil, as indústrias que são as maiores responsáveis pela emissão desses gases. Né? O setor rural é muito achacado por essa questão de degradação que produz essa questão dos gases, mas existem programas e projetos desenvolvidos por pesquisadores, como o programa ABC no Brasil, por exemplo, Agricultura de Baixo Carbono, que tem ajudado a mitigar essas questões. Exatamente. Então, esse programa ABC, quer dizer, Agricultura de Baixo Carbono, significa você reduzir ao máximo esses gases de efeito estufa. Então, vem as práticas mitigadoras, que a gente chama. Dentro do programa ABC nós temos algumas práticas, mas 4 delas são as fundamentais. As fundamentais que estão sendo usadas, são 8 práticas, né? Então nós temos a integração lavoura, pecuária, floresta, tá? Como o próprio nome está dizendo, você tem na mesma área agricultura, você tem pecuária, você tem floresta. Segundo, sistema plantio direto. Tá? O plantio na palhada. Isso. Terceiro, recuperação de pastagem degradada. Quarto, implantação de florestas. Não é reflorestamento. Implantação de novas florestas em áreas degradadas. Degradadas, exatamente. E que nós temos aí... E florestas que serão preservadas e não que serão utilizadas para questões econômicas. Não, florestas, né? Para utilização. Para questão econômica para também? Para utilização. Quer dizer, ela entra em todas... Quando a gente fala... E aí entra o quê? Seringueira, eucalipto... Seringueira, eucalipto, mogno, enfim. Vai depender da viabilidade para cada região. Tá, mas essas florestas, elas são temporárias. São temporárias. Mas mesmo assim trazem benefício? Exatamente, porque é o seguinte... O que é a mitigação dos gases de efeito estufa, ou o sequestro dos gases de efeito estufa? A planta na sua formação, ela tem necessidade dos 3 primeiros elementos, é o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Tá. Aonde que está o carbono? Está nos gases da atmosfera. Aonde que está o oxigênio? Está nos gases e na água. Onde que está o hidrogênio? Está na água, está no solo. Tá. Então, quanto mais verde nós tivermos, maior será o sequestro dos gases de efeito estufa. Porque a planta vai absorver para fazer a fotossíntese e aí ela coloca de volta o oxigênio na atmosfera, é isso? Só para que o ouvinte tenha uma noção. A planta tem na sua constituição mais de 90% desses 3 nutrientes que eu falei. Carbono, oxigênio e hidrogênio. Os outros 10% são os demais nutrientes. O nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio, etc, etc. Então, a planta precisa. Então, quanto mais verde nós tivermos, e por mais tempo, eu costumo dizer o seguinte, que a área tem que estar verde 100% do tempo. Todas as culturas fazem esse processo? Não só floresta, a soja, por exemplo, também faz esse processo de sequestrar o gás carbônico e devolver oxigênio? A soja, o pasto, o milho, a couve, o repolho, enfim, todo verde. Por que há um ataque tão grande ao setor rural nessa questão ambiental? Todo verde. É desconhecimento por parte da sociedade? Desconhecimento, é puro desconhecimento. Então, para que eu tenha planta, pelo processo da fotossíntese, eu preciso desses 3 nutrientes, além de todos os outros que dão uma lista de 17. Entendo, Bira. Tá? Entre macronutrientes e micronutrientes. Tá? Então, no momento em que eu estabeleço essas práticas, né, de agricultura de baixo carbono, eu estou propiciando a cobertura permanente com verde. Eu preciso verde, se possível, 100% do tempo. Entendo. Bira, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Depois do intervalo, voltamos com a entrevista aqui com o Birajara Fontoura, engenheiro agrônomo, doutor em agronomia pela Exalc USP, 35 anos de Embrapa, trabalhando pela Embrapa nas pesquisas, há 12 anos aposentado, mas agora assumiu a Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária e Ambiental, a Fundapan, da qual ele é presidente do Conselho Curador. Rápido intervalo e voltamos já com o CBN Agro.
Muito bem, de volta com o CBN Agro e hoje conversando com o Birajara Fontoura, presidente do Conselho Curador da Fundapan, Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária e Ambiental. Bom, no bloco anterior falávamos sobre sustentabilidade, o papel da agricultura, da pecuária na preservação ambiental. Ou seja, o setor, até para a gente pontuar bem quem nos ouve, que não é só o produtor rural, mas também o cidadão comum, a agropecuária, ela é também uma conservadora, ela também é uma promotora de bem-estar ambiental. Ah, sim. Toda atividade de produção, né, onde eu tenho verde, onde eu tenho produtos, onde eu tenho plantas, eu estou fazendo a preservação ambiental. Está promovendo a preservação do meio ambiente. E além disso, solo descoberto é um laboratório para erosão. Tá? Então nós precisamos ter o solo coberto de forma total, 100% de preferência, para que a gente venha minimizar as perdas ou os danos ao solo. O Bira, é importante nós até salientarmos que tudo que nós falamos aqui é possível a promoção, né? É possível o produtor fazer isso, né? E também, claro, que o poder público é um agente importante nisso, mas tudo isso é possível, né? Sim. Mitigar essas questões ambientais. Mitigar as questões ambientais. É fazendo as práticas agrícolas de forma correta, né? E de maneira que cada prática agrícola seja aplicada de acordo com as características daquela região, de acordo com as características daquele solo. Então, se eu tenho uma área em processo de degradação, uma área em adiantada degradação, eu tenho que entrar com práticas que eu venha começar a minimizar, resolver aquele problema. Para que essas práticas sejam adotadas, o que é necessário? Um maior comprometimento do setor, dos produtores rurais? Primeiramente o produtor rural ele assumir o compromisso de iniciar. Tá? Existe uma cultura, né, do Brasil, do produtor rural, que de se resolver os problemas tudo numa pancada só. Tá? Essa é uma forma inviável. Tá? Eu costumo dizer, quando eu ministro alguns cursos aí visando a implantação desse processo de agricultura de baixo carbono, com apoio do Senar, pelo Senar, dizer o seguinte: você tem que se organizar, você tem que fazer um plano de ação. Você tem 100 hectares, vamos fazer um plano de ação esse ano para 20 hectares, para 25 hectares. Tá? Isso vai significar o seguinte: quando eu tenho uma área degradada, eu tenho uma redução de mais de 50% na lotação animal. Por exemplo, se a capacidade normal era de, digamos... Uma cabeça por se era 2 cabeças por hectare, tá? Quando eu tenho área degradada, eu vou baixar para 1. Aí se eu... no caso contrário. Né, se tem uma área degradada, se a minha capacidade de lotação na área era de 2, 3 cabeças, isso, eu vou ter uma capacidade menor por conta da degradação. Então daí... Se eu recupero, Éder, eu vou fazer o seguinte: eu vou duplicar ou triplicar a minha lotação. Então eu separei 25% da área para fazer esse ano. Quer dizer, com 25% da área que eu fiz, no ano seguinte, eu vou duplicar ou triplicar a lotação. Quer dizer, eu já vou ter uma lotação como se eu estivesse usando, digamos, a metade da minha área. Né? Ou seja, então nós temos que levar essas mensagens, nós temos que levar essas ideias ao produtor, para que ele entenda que à medida que ele for fazendo, ele vai duplicando ou triplicando a capacidade de produção. Ô, Bira, recente, né, a Embrapa publicou uma informação, uma nota, dizendo o seguinte, que 77% do aumento de produtividade numa propriedade está diretamente ligado à adoção de tecnologias. É fantástico esse número, né? Exatamente, porque o que nós falamos aqui agora, nesses poucos minutos, numa gama de tecnologia que você tem disponível para estarem junto ao mesmo tempo. Tá? Eu começo lá na conservação de solo, né? Na preparação, na organização do meu solo, eu chamo de sistematização do solo, terraceamento, descompactação, eliminar as camadas compactadas do solo, que isso é um problema muito sério, eliminar os elementos químicos nocivos, como o alumínio, etc., através do calcário, que é uma prática milenar, né, que está aí disponível. Nós temos esse produto disponível no nosso estado. Na nossa abundante, né? Abundante. O calcário é abundante no Mato Grosso do Sul. Eu costumo falar para os produtores o seguinte: produtor, o senhor tem uma prática agrícola chamada época de plantio. Eu pergunto para o produtor: qual é o custo dessa aplicação dessa técnica, dessa prática?
Ele olha, não custa nada. Então, eu chamo de práticas custo zero. Custo zero. Plantar na época certa é custo zero. Tomar a decisão de, em vez de fazer agora, fazer daqui a um mês, que é a época certa, tá? Então, por que nós não fizemos o mais fácil primeiro? Onde o produtor encontra essas informações da época certa para o plantio, considerando a região onde ele está? Hoje isso está em abundância na internet. É fácil? Fácil. Vai no Dr. Google? Vai no Dr. Google, lá põe época de plantio do milho. Para a região tal. Para a região, para o município de Campo Grande. Isso tudo já foi mapeado pela Embrapa e por outras entidades de pesquisa. Exatamente. Né? Isso faz parte de um trabalho do Ministério da Agricultura, da Embrapa, que é o zoneamento agropecuário. Né? Ali nesse zoneamento, o produtor vai encontrar, então, a melhor época para o plantio. Lá ele vai encontrar a melhor época, a melhor variedade. Para o solo A é assim, para o solo B é assado. Né? Então correção do solo, se for necessário. Ele vai encontrar tudo lá. Né? Tudo lá. Além disso, as instituições de pesquisa estão de portas abertas. Estão de portas abertas para receber a qualquer hora. As instituições de pesquisa, as universidades, as organizações privadas de pesquisa, exemplo das fundações, elas têm eventos periódicos. Né? E, lamentavelmente, na nossa experiência, eu posso dizer, sem ofender os produtores, que a frequência nesses eventos de produtores ainda é muito baixa. É muito baixa. Então, logicamente, os produtores têm os seus afazeres, seus compromissos, mas eu defendo a ideia seguinte, que o produtor tem que separar na agenda dele, né, alguns períodos do ano para ele fazer esse tipo de... Buscar informação, capacitação, esse tipo de atividade e buscar a sua própria capacitação. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo, porque é muito mais fácil para ele, quando ele está em contato lá com o seu assistente técnico, o seu técnico da assistência, para ele entender até o que o assistente técnico está querendo trazer para ele. Com certeza. Bira, nós vamos para mais um intervalo comercial, depois tem o Repórter CBN e nós voltamos com a nossa entrevista de hoje. E no próximo bloco eu quero falar sobre fertilizantes orgânicos, que é uma área que você atua e conhece muito bem. Pode ser? Pode ser. Então vamos para o intervalo comercial, depois Repórter CBN e voltamos com a entrevista de hoje aqui no CBN Agro. Muito bem, de volta com o CBN Agro e hoje conversando com o Birajara Fontoura, presidente do Conselho Curador da Fundapan, Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária e Ambiental. Fertilizantes orgânicos, enquanto o mundo está debatendo o uso racional de agroquímicos, o uso de fertilizantes, meio ambiente, é uma demanda mundial e também tem questões ideológicas nessa questão. Como os fertilizantes orgânicos... Primeiro, o que são fertilizantes orgânicos e como eles podem ajudar na produção agropecuária sustentável? Como o nome está dizendo, é um fertilizante com base em produtos orgânicos, tanto de origem animal como de origem vegetal. Tá? São os restos dos produtos, né, da atividade agropecuária. Aqueles restos que não servem, entre aspas, não servem para nada, não servem para alimentação. Seria lixo, na verdade. Lixo. Dizer, o lixo... Nós damos um destino positivo para o lixo. Nós damos um destino correto, que é o tratamento desses resíduos orgânicos e a transformação desse resíduo orgânico em fertilizante. Essa técnica... Por exemplo, quais produtos do agronegócio poderiam tornar-se fertilizantes? Restos de frigorífico. Sangue, por exemplo? Sangue, carne. Vísceras de animais. Tá? Conteúdo de rumen. Né? Tudo isso pode virar adubo orgânico. Pode virar um produto, um material para ser produzido fertilizante orgânico, que é diferente. Restos de madeira, pó de serra, né? Folha. Rapaz, um grande resíduo aí que está se perdendo, né? São resíduos de poda urbana. Poda urbana? Poda urbana. Porque eu acho que os ouvintes precisam entender o seguinte: no processo de produção animal ou vegetal, e os constituintes principais nós já falamos, carbono, nitrogênio e oxigênio. E aí vem todos os outros nutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, etc, etc. São 17 nutrientes. Eles estão contidos nesses restos de produtos agropecuários. E quando eu processo o fertilizante orgânico, eu estou segurando, eu estou usando esses nutrientes que eu tinha usado lá atrás para produzir grão de soja, para produzir raiz de mandioca, para produzir carne.
Eu devolvo, então, esses produtos para o solo como nutrientes para o solo. Então eu estou devolvendo esses nutrientes... Como matéria orgânica para o solo, é isso? Isso, contido no fertilizante orgânico, no material orgânico. Bom, aí você perguntou, Éder, eu gostaria de deixar claro, qual a diferença de fertilizante químico e fertilizante orgânico. Teoricamente não tem nenhuma diferença. Por quê? Que ambos me fornecem os nutrientes necessários para a planta, né? Para a planta. A gente chama esses nutrientes de nutrientes essenciais. O que é uma coisa essencial? É o mínimo para desenvolver. Significa que sem aquilo eu não vivo, por exemplo. Tá? É essencial que a planta tenha nitrogênio, tenha fósforo, ela não vive. São nutrientes essenciais. Esses nutrientes essenciais, eles estão presentes tanto no fertilizante químico como no fertilizante orgânico. Lógico, só que cada um deles de forma diferente. Tá? Por exemplo, nos fertilizantes orgânicos, como o nome está dizendo, nós já temos os nutrientes na forma orgânica. Tá? Esses nutrientes da forma orgânica, eles são perdidos com maior dificuldade. Ou seja, você perde menos. Tá? Mas o grande, vamos dizer assim, a importância aí do fertilizante orgânico, do material orgânico, da matéria orgânica, é que esse material melhora as condições do solo. Melhora como? O que as que condições melhora? físicas. Primeiro, aumenta a produtividade, por exemplo, que é o mais importante? Por quê? Por que aumenta? Ele melhora a física do solo, só para você ter uma ideia. A microbiota do solo. Microbiota, vamos pegar a física primeiro. A física. A estrutura do solo. Ele melhora a capacidade de absorção de água pelo solo. Muito bom. Tá? A matéria orgânica ela tem a capacidade de reter até 8 vezes o seu volume em água. Isso significa o seguinte: quando eu estou colocando 1 kg de matéria orgânica, eu posso estar retendo 8 litros de água no solo. Se eu coloco 1 tonelada, eu posso estar retendo 8 toneladas de água no solo. Tá? Então, retenção de água. Segundo, a capacidade que esse material tem de descompactar o solo, melhorar a qualidade física. Isso é a parte física. Na parte química, fornecimento de nutrientes no momento correto. No momento correto. A planta, quando ela é jovenzinha, assim como nós, quando nascemos, né, nós tomávamos uma mamadeira por dia, né, ou mamava no seio da mãe, né, 2, 3, 4, 5 vezes por dia. Aí, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos comendo um pratinho de arroz, um pratinho de feijão. Algo mais sólido, né? Algo mais sólido, mais volume e tal. Só tem que cuidar para não ficar muito... para não crescer muito em lateral, né? Muito gordinho. Né? Então, a planta é a mesma coisa. E o fertilizante orgânico disponibiliza esses nutrientes gradativamente. Essa é a grande vantagem. Gradativamente. Ou seja, à medida que a planta necessita. O químico, alguns têm as características de se perder mais facilmente. Então, Éder, aí você poderia me perguntar, você é a favor ou contra? Ou é mais a favor de um ou mais a favor do outro? Em agricultura, nós temos que trabalhar no conjunto. Nós precisamos dos materiais orgânicos, dos fertilizantes orgânicos, e precisamos dos produtos químicos. Né? Certo? Nós não vamos resolver o problema da agricultura nacional só com fertilizante orgânico. Ou só químico. Ou só químico. E nós não temos estoque suficiente de fertilizante orgânico. E o químico é muito caro. E o químico é muito caro. Então, e escasso muitas vezes, então né? nós temos opções para os dois. Tem culturas que talvez eu consiga só com fertilizante orgânico. Por exemplo, hortaliças. Tá? As frutíferas, algumas frutíferas. Mas eu preciso também de alguma complementação. Tá? Então, pensando-se nesse processo da agricultura de baixo carbono, é importante que o produtor tenha em mente o melhor aproveitamento possível de todos os resíduos produzidos na superfície da terra. Todos os resíduos. Por exemplo, quando a gente fala em cobertura de solo para o sistema plantio direto, eu estou fazendo adubação orgânica. Tá? Então, eu acho que tem que mudar um pouco os conceitos desse negócio que... Não, porque o meu negócio é só agricultura orgânica. Eu sou frontalmente contra a adubação química ou fertilizante químico. São extremos, né, Biro? São extremos. E nada do que é extremo é bom. É bom. Para a gente encerrar aqui a nossa entrevista do CBN Agro de hoje, né, que já está chegando ao final, o uso de fertilizantes orgânicos daqui para frente,
pensando em questão de sustentabilidade e ambiental, deve intensificar o uso de orgânicos? Éder, eu diria primeiro o seguinte, que à medida que nós aperfeiçoarmos esses processos mistos de agricultura integrada, né, a integração agricultura, pecuária, floresta, nós estamos intensificando o melhor aproveitamento dos resíduos orgânicos. Que é o que a gente está fazendo, inclusive, com a energia, né? Aproveitando os recursos naturais, né? Como o vento e o sol, né? Para a energia. E é possível também aproveitar também esses recursos. Isso. Então, indiretamente, sem nós estarmos fazendo adubação orgânica, nós estamos adubando organicamente o nosso solo. Entendo. Tá? Existem resultados de pesquisa que mostram o seguinte: quando iniciou a integração lavoura-pecuária, o produtor precisava de, digamos, 100 de fertilizante. A partir do momento que ele implantou, ele está precisando de 50. Por quê? Porque ele está aproveitando melhor os restos orgânicos, que nós nunca devemos esquecer que lá nesses restos orgânicos estão contidos os nutrientes que a planta necessita. Tá? Eles estão lá. Tá? Só que nós temos que gerenciar isso de forma correta. E são dois pontos positivos, né? Um passivo ambiental que é resolvido com esse lixo, entre aspas, né? Com esses resíduos que são transformados em adubo, e o adubo propriamente aplicado no campo, que vai trazer melhor rentabilidade. Então, só para complementar, eu falei, por exemplo, na questão dos resíduos de poda. Nós temos um outro negócio aí que a área urbana, o urbano tinha que passar a ajudar, que é o seguinte, que é a destinação correta do lixo orgânico, lixo doméstico orgânico. Só para a gente ter uma ideia, numa cidade média como Campo Grande, cada um de nós produz 200 gramas de lixo orgânico dia. Tá? Uma casca de banana, uma casca de ovo, um resto de arroz que jogamos fora, o tronquinho da folha da alface que não serviu, que nós jogamos fora. A ponta do... Ou seja, o que está faltando, então, é política pública e o uso dessas pesquisas para que a gente possa mitigar todas essas questões. Bira, nosso tempo está acabando, mas eu quero aqui reforçar um convite para a gente falar especificamente deste assunto com você, como utilizar, né, esses recursos que nós temos, chamados de materiais de produtos de descarte, lixo ou resíduos, aproveitando isso para o bem da sociedade. Por enquanto, agradeço a sua participação de hoje, bastante contributiva, né, para o setor rural, quando nós falamos sobre vários assuntos aqui, mas em especial fica a atuação da Fundapan, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária e Ambiental. Lembrando que tudo isso só é possível se tivermos pesquisadores. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu agradeço aqui apenas para ressaltar os ouvintes que a gente é menos conhecido. A gente teve outras oportunidades aqui no Estado. Por exemplo, eu fui o primeiro secretário de Estado de Agricultura do Estado, né? E desde lá nós viemos contribuindo, né, de forma assim sistemática, né? Eu considero ainda que ainda preciso contribuir, porque ainda tenho uma dívida a ser saldada com o país. Eu estudei a vida inteira em escola pública, não gastei um tostão para estudar, né? Então eu devo pagar alguma coisa ainda que eu não paguei, né? Tudo bem, estamos juntos então nesse empenho. Obrigado, Bira, o Birajara Fontoura, presidente do Conselho Curador da Fundapan. Nós ficamos por aqui com o CBN Agro de hoje, né, dia 29 de dezembro, desejando a você um feliz 2019. Para você, o ano que vem também estaremos juntos. Um abraço para você e até mais. Um abraço, muito obrigado, igualmente, viu? Feliz 2019 para todos nós.